Bem, é o seguinte, galera. Começando a nossa aula 1, né, do módulo de introdução aqui da SEDASP. Vocês vão ter 5 aulas comigo, tá? São 5 quartas que vocês terão. Aqui é mais para a gente balizar o conhecimento, ensinar o básico para você conseguir compreender de maneira natural toda a parte do conteúdo dos módulos profissionalizantes, tá? Eu vi, talvez não esteja aí, eu vi algumas pessoas que estão no módulo do professor Alex, do ITIC, que começou ontem. Eu vi comentando no grupo, mas agora não me vem na cabeça quem foi. Tá sem áudio para você, Jean? Você habilitou o microfone no canto inferior esquerdo aí no celular? Você tem que habilitar. Onde tem um headset, um fone de ouvido, você habilita. Agora eu sou muito imbecil, né? O menino disse que tá sem áudio, eu estou tentando falar pelo áudio com ele. Ai, meu Deus. Nice. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar a aula de fato é se apresentar, beleza? Aí eu vou falar um por um aqui. O que eu preciso que vocês falem é o seguinte: a idade de vocês, o bairro que vocês moram e o curso que vocês pretendem formar quando for no ensino superior, tá? Eu vou começar me apresentando, tá? E aí depois eu vou falando cada pessoa aqui. Quem não quiser ou não puder falar em áudio, não é problema, não tem problema. Fala pelo chat, tá? Mas como é algo rapidinho, eu acho que dá para usar o áudio de boaça, beleza? Bem, começarei eu. Meu nome é Adriano Machado. Eu sou profissional da SEDASP, vai fazer agora 2 anos, tá? Eu sempre trabalhei na área de tecnologia e de design gráfico, mas a minha formação é como professor de educação física, tá? Eu sou formado em licenciatura em educação física. Ou seja, eu já dei aulas em colégios, tá? De educação física, tá? Eu moro na Baía da Boca do Rio e eu tenho 32 anos. Mas vou começar aqui. Érica, se apresenta aí pra gente. Meu nome é Erika Marcela, eu tenho 15 anos, moro no Rio Sena. E você tem vontade de fazer faculdade de quê, Érica? Ainda não tenho em mente da qual eu quero fazer, não. Tranquilo. Bem, eu tenho uma K-Popper ou um K-Popper aqui que tá seu nome. E aí eu preciso saber quem é. Tá, tá aqui com Zoom. Não sei. Quem é que tá com a carinha de um K-Popper aí? A maioria tá com o áudio desligado. Não, tem um aqui. Pronto, se apresenta aí para mim. Eu sou Joyce Moreira e eu sou de Lauro de Freitas e eu tenho 18 anos. E qual curso você tem vontade de fazer na faculdade? Ainda não pensei nisso. Mulher, 18 anos, mulher. Tem que pensar já. Beleza. Eu sei. Jean, vai lá. Meu nome é Jean, tenho 19, mãe Pau da Lima. Pretendo fazer enfermagem. Enfermagem? Nice. Área da saúde. Beatriz Andrade, se apresenta aí. Beatriz, você me ouve? Beatriz, você está entre nós? Oh, desculpa, pensei que o áudio estava ligado. Eu me chamo Beatriz Andrade, tenho 17 anos, moro aqui em Candial de Brotas e o curso que eu pretendo fazer é Direito. Direito, quer processar as pessoas, né? Não, quero ajudar também. João Felipe, se apresenta aí. Eu me chamo João Felipe, tenho 16 anos, moro na Valéria. Valéria, tem vontade de fazer? Ainda não. Ainda não? Beleza. Não pensei não.
Beleza. Minha parente aí, Maiara Machado. Maiara, você tem que habilitar o áudio. Maiara, a gente não está te ouvindo, porque você não ativou o microfone. E agora, tá escutando? Agora tá. Meu nome é Maiara Machado, tenho 14 anos e moro em 7 de abril. E qual faculdade você quer fazer, Mai? Qual faculdade eu quero fazer? Eu quero fazer de... Eu ainda não sei, não. Ainda tá tudo Eu bem. ainda não sei. Tá nova ainda. Tudo bem. Não tem problema. Vamos aqui. O Wendel. Fala aí, meu brother. Meu nome é Wendel Cerqueira, tenho 16 anos, moro em São Cristóvão. São Cristóvão? A faculdade está Tá em dúvida? Tranquilo. É. Faltou quem aqui? Jonathan. Jonathan, se apresenta aí. E aí, professor, tá me escutando aí? Tô. Belezinha. Meu nome é Jonathan, tenho 14 anos. Eu pretendo fazer na faculdade de Direito. Direito também quer processar as pessoas. Mas ainda estou um pouco em dúvida, quero fazer assim também um pouco de design. Pô, vai ser legal aqui então, hein? A galera aqui de design é muito boa. Vamos ver. Acho que foi todo mundo, né? Faltou alguém? Eu cheguei agora aqui na reunião. Belezinha, se apresenta aí, Gabi. Meu nome é Gabriele e eu tenho 13 anos. Aí, meu pai comprou o curso. Oi? Você é de qual bairro, Gabi? Saranduba, Ribeira. Ribeira. Belezinha. Tranquilo. Tem a galera tudo que é canto aqui, né? Você tem São Cristóvão, que é mais pro lado onde eu moro, né? Eu sou da Boca do Rio, vai ter gente aqui que é de São Marcos. 7 de abril, que é pertinho, né? Travando um pouco. Tá travando? Se tiver travando muito, provavelmente é a instabilidade na sua internet. Mas aí depois eu mando a aula gravada, não tem problema não. Beleza? Eu vou começar o assunto de hoje e depois a gente conversa mais. Quando não tá travando, eu não entender direito. Deve ser a sua internet, Gabi, porque a sua voz também trava para mim aqui. Provavelmente a sua internet está instável. Se não conseguir, depois eu mando a aula, você assiste. Pronto. É o seguinte, a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre computador. A gente vai entender um pouco o que é um computador, como é que ele funciona, porque isso é o básico para a gente poder operacionar ele, né? Para poder usar e até conversar sobre, tá? Deixa eu abrir aqui. O que é que a gente vai ver hoje, tá? Primeira coisa, descobrindo o computador, a gente vai falar um pouco sobre ele, como é que se organiza, né? Sobre alguns tipos de computadores. A gente vai falar sobre a arquitetura básica de um computador. A gente só vai falar basicamente qual é a lógica simplória durante o uso e a operacionalização de um computador. A gente vai ver as principais peças e os equipamentos que a gente chama de periféricos. É importante a gente entender isso porque cai muita prova. Tá? E a gente vai ver alguns cuidados que a gente tem que tomar quando a gente está usando um computador. Tá? Primeira coisa. Que é um computador, né? Ele nada mais é do que uma máquina que possui um sistema de coleta de dados por meio do teclado, mouse, cartões de memória e outras entradas. Ou seja, nessa primeira parte do texto, ele está explicando que um computador, a partir do conceito padrão, tá?
do conceito popular, é um equipamento que é necessário ali, pelo menos um teclado e um mouse, tá? E a partir das informações que eu mando para esse teclado, para esse mouse, o equipamento vai interagir comigo, que sou o usuário, tá? Essas informações de entrada são manipuladas, são processados e depois os resultados são fornecidos para o usuário durante a saída. A gente vai ver que essa definição ela é um pouco restritiva, tá? A gente coloca essa definição no início só para vocês não se perderem muito no conceito, mas a gente vai ver que computador é algo muito mais amplo do que simplesmente um desktop, que é esse aparelho comum que a gente vê, tá? A gente vai falar sobre alguns tipos de computadores de pequeno porte. Antes, eu queria que vocês me dissessem alguns tipos de computadores. Alguém sabe me dizer um tipo de computador específico? Não. Não. E tipo assim, marca, professor? Marca de computador? Não, marca não é o que eu quero, mas você pode usar, que a gente pode também usar como exemplo, não tem problema não. Ah, O então, Windows tipo 10. assim, Pode ser tipo PC Gamer, esse negócio. MacBook é um tipo de computador, né? Tipo PC Gamer, esse negócio assim, é um tipo de computador. O PC Game é uma subcategoria, né? Você tem a categoria ali dos desktop e o desktop game é uma subcategoria, né? A gente vai falar mais sobre isso, é bem interessante isso aí que você falou. Eu vou mostrar alguns aqui que talvez vocês nunca tenham percebido eles como computadores, tá? O primeirão e o mais simples é o smartphone. O smartphone é um computador de bolso. O meu está aparecendo por causa do chroma aqui. Desculpa, mas o tá travando muito. Gabi, eu vou mandar uma mensagem para você aí. Acho que você não está conseguindo entender. Deixa eu mandar aqui. Rapidinho. Tacando em umas horas, o computador vai estar travando. A internet, peraí. Meu Deus. Pronto, vamos botar aqui. É o seguinte, o smartphone é um tipo de computador. Hoje em dia, Ok, professor, ok. ele tem uma capacidade muito grande de processamento. Eu coloquei um exemplo aí do primeiro celular gamer que foi produzido. Alguém sabe qual é o modelo desse celular? ROG Phone, professor. Isso aí, Jonathan. É o ROG Phone, que já tem o 2, né? O 2 saiu no início desse ano, não, ano passado, final do ano passado, eu acho que o 2 saiu lá fora e veio para o Brasil só esse ano. Então, assim, para você ver que a tecnologia, esse ROG Phone, o ROG Phone 2 principalmente, ele é melhor do que a maioria dos computadores que a gente tem no Brasil, em performance, tá? Então, para você ver que o celular, ele teve um avanço, ele é um computador de bolso e ele faz praticamente tudo que um PC faz. Inclusive, os dois últimos Galaxy, ele vem com um casezinho, não sei se vocês já viram, que quando você coloca ele no case, ele aparece na sua tela, no seu monitor, na sua TV, como se fosse um desktop, um computador mesmo, que você pode usar com mouse, teclado. Vocês já viram o Nintendo Switch? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. O Nintendo Switch, deixa eu mostrar aqui para vocês, depois a gente volta aqui para essa tela. O Nintendo Switch é um console que ele tem a mesma funcionalidade. Tá? Não sei se vai aparecer aqui para a gente. Olha aqui, ó. Pronto. Ele é um console que ele é portátil. Você pode usar ele tem uma tela, se eu não me engano, de 7 e pouco polegadas. Mas se você encaixa ele nesse casezinho que vem junto com ele, ó, ele vira um videogame como qualquer outro, como um PlayStation, como um Xbox, com o mesmo desempenho, com a mesma qualidade. Tá? Os celulares, a tendência é acontecer o mesmo. É isso que a Samsung faz com o Galaxy, por exemplo.
Só que o case não vem junto com o celular, você tem que comprar separado. Mas ele transforma seu celular numa espécie de computador e você pode usar no seu monitor lá como se fosse um computador comum. Tá? Então, o avanço da tecnologia é muito grande e hoje não tem diferenciação muito grande entre um celular de grande porte e um computador. Tá? Bem, outra coisa também é o netbook. Tá? Vocês já ouviram falar no netbook? Alguém já teve, já usou? Já ouvi falar. Netbook ou netbook, professor? Esse aí é o net. O professor não está compartilhando a tela, não. Tá não? Tá, não. Foi agora? Agora tá, professor. Foi. O netbookzinho aí, ó. Alguém já viu? É um menorzinho. É um menor do que o notebook. Perfeito. Ele tem um Ele é menor, ele para trabalho. perfeito para usar para trabalho, sim. Né? Ele é menorzinho e o desempenho dele é bem pior do que qualquer outro aparelho. Como, assim, eu ouso a falar que o desempenho de um netbook ele é, na maioria das vezes, pior do que de um celular. E não estou falando nem de um celular como o ROG Phone. Um celular fuleirinho, assim como o meu, que é um Redmi 7, ele tem um desempenho melhor do que o netbook. Tá? Vocês vão descobrir por quê quando vocês fizerem o módulo de manutenção. Tá? Que aí vocês vão falar mais especificamente de desempenho, de clock, um monte de coisa, principalmente do processador. O processador de netbook é muito ruim. Tá? É o que lá vocês vão ver que é o Celeron. E aí vocês vão estudar um pouco mais sobre esse processador. Mas o netbook é muito bom, como o colega falou, para trabalho simples. Eu quero só navegar na internet e estudar, ou para trabalho, porque aí cabe numa bolsa, 10 polegadas, né? Você consegue levar numa bolsa, para quem não gosta de mochila, né? Até aquelas bolsas laterais, você coloca o netbook, você leva para onde você quiser. Você vai para uma praça e você consegue usar, fazer seu trabalho, leva para a faculdade, para a escola. Tá? Bem, outro aparelho que vai lembrar muito o netbook é o Chromebook. Vocês já ouviram falar nele? Não. Usa na escola, antigamente. O Chromebook, eu não consegui ouvir você direito, falhou. Ele usa geralmente na escola, isso. Ele usa o Android. Ele usa o Android. Ele assim, ele é como se fosse uma espécie de netbook, mas como ele foi fabricado para ser usado com o sistema operacional do Chrome, que é muito parecido com o Android, tá? É quase a mesma coisa. Mas o sistema mesmo é o Chrome OS. Ele tem um desempenho melhor, porque ele foi fabricado especificamente para trabalhar com aquilo ali. Então, o desempenho dele é melhor do que o netbook, só que não é o Windows. E aí tem gente que tem dificuldade de usar outro sistema operacional, né? Os netbooks, eles vêm com Windows, 99% dos netbooks vem com Windows, algum ou outro vem com Linux, mas a maioria vem com Windows. Já o Chromebook não, ele sempre vai vir com o Chrome OS, que é muito parecido com o Android, você consegue usar praticamente todos os aplicativos do Android nele, 99% dos aplicativos, até de jogos, você consegue usar no Chromebook. No Brasil tem pouquíssimos, mas assim, fora do Brasil, ele é muito barato, muito barato. Para você ter ideia, um Chromebook lá fora é $50, sendo que o salário médio lá é $2.000, $2.500. Então, assim, $50 não é nem 5% de um salário. Aqui a coisa é diferente, né? Aqui, se você for comprar um Chromebook, você vai pagar R$800, 850. O dólar, do jeito que dá aí, talvez pague até mais que isso. Tá? Mas lá fora é muito popular, todo estudante tem um, praticamente. Aqui no Brasil tem algumas escolas públicas que o Google fez um projeto e e lá nesse projeto as crianças usam Chromebooks ou tablets da Google com esse sistema operacional para estudar. Eu não sei se você já participou de algum desse projeto, mas eu já vi muitas escolas com eles, tá? E faculdades também. Bem, um outro similar é o notebook, né? O notebook é um tipo de computador
é o que chega mais próximo do desempenho de um desktop, de um computador com gabinete, né? A gente vai ter os notebooks gamers, que tem um desempenho altíssimo, mas porque tem uma ventilação muito boa, tem uma performance melhorada, mas vai ser uma fortuna. A gente vai ter os MacBooks, né? Os MacBooks nada mais é do que um notebook, só que da Apple, né? Eu não sei se vocês já perceberam, a Apple, como estratégia de marketing, ela dá nome para todos os aparelhos que elas fazem. Então, o tablet dela não é tablet, é iPad. O smartphone é o iPhone. Isso. É uma estratégia de marketing, é para dizer que ela é diferente das outras, tal. E funciona, né? Funciona até hoje, porque se você pega um notebook que tem as mesmas peças de um MacBook, as mesmas, o hardware é igual, o netbook vai custar pelo menos R$1.000 a mais do que esse outro, de outra marca, mesmo ambos tendo desempenho praticamente iguais. Porque você paga, além do preço, um valor pelo status que tem você usar um aparelho lá com a maçãzinha, né? Então, a gente sabe que assim, é um ótimo aparelho, o MacBook. A Apple não trabalha com aparelho de qualidade baixa, ou seja, com hardware de baixa frequência, de baixa qualidade ou de baixo desempenho. Eles só trabalham com material de ponta, mas também é uma fortuna ter um aparelho daquele. Tá? Notebook é muito usado para a galera que precisa fazer uso de dia a dia, de estudo, pesquisas, trabalho, mas também quer jogar alguma coisa, tá? Quer fazer edição de imagem, edição de áudio, que precisa também trabalhar, além de se divertir com o aparelho, tá? E esse último aí é o All-in-One. Alguém já viu um All-in-One? Nome estranho. Já vi um desse que é parecido com o da Apple. Sim, a Apple tem um monte dele, o iMac. O iMac. Realmente. Deixa eu mostrar, foi até bom você falar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o iMac. Foi esse que você viu, não foi? Sim. O iMac, ele é bem caro, tá? Ele é bem caro. Deixa eu ver se no Brasil vende aí. 17 mil. Né? É o preço de um carro, praticamente. Tem uns aqui menorzinhos, 11 mil. Mas ele é caro. Qual a diferença do iMac para um computador normal? Alguém sabe me dizer? Acho que os processadores deles são mais caros, são melhores, eles têm mais memória RAM, talvez. Não. Lembra que quando você vai usar um computador, quando vocês vierem para cá, quando voltar às aulas presenciais, aí todos os nossos computadores são desktops. Você vai perceber que todo desktop tem uma coisa que o All-in-One ou o iMac não tem, tá? Que é gabinete. Ele não tem gabinete, né? Todo mundo sabe que é um gabinete, não sabe? Sabe? Beleza. Como ele não tem gabinete, ele ocupa menos espaço. Ele tem visualmente ele é mais elegante, porque ele não tem praticamente fio nenhum na mesa. Você tem uma comodidade maior, porque geralmente o teclado e o mouse é Bluetooth, então você pode usar do jeito que você bem entender. Só que, como ele não tem gabinete, todas as peças dele estão incluídas no próprio monitor. Incluída ou inclusas? Inclusas. Estão inclusas no próprio monitor, tá? Então, memória, HD, processador, tá tudo no monitor. Como se fosse muito parecido com um notebook, só que o notebook fica embaixo do teclado, todas as peças, enquanto no All-in-One e um iMac, você vai ter ele no próprio monitor, na parte traseira vai ter tudo ali. Isso é ruim pelo seguinte, se está tudo ali coladinho, junto com o monitor, que já é algo que transmite calor, as peças esquentam muito rápido e muito fácil, tá? Então o desempenho piora. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um desktop, tá, com gabinete,
com as mesmas peças que eu tenho no All-in-One ou no iMac, as mesmas peças, o desempenho desktop vai ser muito maior, muito superior do que ele, do que o All-in-One. Por quê? Porque o desktop ele tem um gabinete que tem uma ventilação muito maior, as peças não estão tudo coladas uma na outra, então não vão esquentar tanto quanto no aparelho como o All-in-One, tá? Principalmente para quem gosta de jogar. Para quem gosta de jogar, esse tipo de aparelho é horrível, péssimo. Se você pensa em ter um aparelho para jogo, esqueça ter um All-in-One, tá? Isso aqui é só para office, só para escritório, ou você quer botar um aparelho que você quer usar para assistir as coisas e tal, mas você não quer botar aquele desfio tudo, botar estabilizador, aquele problema todo. Ou você vai ter na sala um computador, você não quer ocupar tanto espaço, você bota um All-in-One, tá? Mas se você está pensando em jogar, fuja disso. É até melhor um notebook do que um All-in-One para jogo. Beleza? A gente vai dar um foco maior nesse rapaz aqui, ó, que é o desktop. Tá aí um gabinete cheio de LED, tá? É o sonho de todo PC gamer é ter um gabinete cheio de RGB, tá? Cheio de brilho, tá? Ele tem algumas peças que a gente vai falar das básicas. Eu vou falar pensando nele, mas pensando também no celular, porque eu sei que a galera gosta muito de celular. A galera se liga, pô, professor, qual celular melhor que eu compro? O que é que eu foco melhor? Tal. A gente vai conversar um pouco disso, até para o vendedor não enrolar vocês na hora que vocês forem comprar o aparelho de vocês. Tá bom? Bem, é o seguinte. Primeira peça que a gente vai falar é o HD. Alguém sabe me dizer para que serve um HD? Se não me engano, professor, acho que é para... É como se fosse... Acho que é memória, se não me engano. Sim, mas Armazenar as coisas do computador, não? Isso. Jonathan não está totalmente errado. O problema é que o computador tem vários tipos de memória. O que Bia falou é que o HD é o armazenamento interno, o armazenamento fixo de dados no seu aparelho, tá? O HD, eu peguei essa imagem porque mostra ele na parte interna. Geralmente a gente vê ele fechadinho, né? E aqui a parte interna tem uma espécie de agulha que ela vai gravando e vai lendo os dados que tem nesse disco que fica girando a todo momento, tá? Então, o HD é nossa memória de armazenamento, tá? Professor, existe outras memórias de armazenamento? Existe. A HD hoje é a piorzinha delas. A gente vai ter o SSD, o micro SSD, que é aqueles cartãozinhos que a gente coloca no celular. E a gente vai ter esqueci o nome agora, mas eu acho que eu coloquei aí, que é a memória de armazenamento mais rápida que existe hoje, tá? Mas o mais comum da gente ver é o HD e o SSD, tá? A maioria dos computadores notebooks ainda usam HD, porque o custo-benefício é mais barato. Para você ter ideia, se eu comprar um HD de 500 GB, vamos supor que eu vou pagar R$200. Se eu quiser um HD SSD, os mesmos 500 GB, eu vou pagar 600, 700. É 3 vezes o valor. Por quê? Porque, embora o tamanho seja mesmo, o SSD ele tem uma velocidade muito superior ao HD. Porque, assim, um aparelho para ele ser veloz tem várias coisas que vão influenciar. Uma delas é o tipo de leitura do armazenamento interno. Mas aí a gente vai para o seguinte. Vale a pena eu investir um dinheiro muito alto só porque um aparelho tem uma memória interna muito grande? A resposta é não. Porque é o seguinte, a maioria das informações que a gente quer fixa não são grandes e a maioria vai para a nuvem, vai para o nosso drive, tá? Então, é melhor você investir na memória RAM
do que na memória interna. É melhor um celular com mais memória RAM do que com uma memória interna muito grande, porque na maioria das vezes você não vai usar, a não ser que você seja uma pessoa que, sei lá, instala 500 jogos no seu celular. Coisa que hoje em dia ninguém faz. Todo mundo tem 1, 2 jogos ali e é o suficiente para a pessoa. Tá? Então, se você ficar entre mais memória RAM ou mais memória interna, prefira memória RAM. Falando em memória RAM, temos aqui um pente de memória, muito bom por sinal, um Corsair. Deus queira que eu compre uma dessa para o meu computador, em breve. Uma memória RAM, a memória RAM, galera, ela é muito importante, principalmente para quem gosta de jogar e para quem usa celular. Tá? Pelo seguinte, quando você está usando o seu celular, o que vai acontecer? Você vai abrir vários aplicativos quando você está usando. Você abre o WhatsApp, você abre o Instagram, você abre o jogo lá. A galera do chifre vai jogar o Free Fire. A galera do pessoal mais que não usa o jogo mais para passar tempo, vai abrir sei lá, um Candy Crush, um The Sims, vai abrir um jogo lá, né? Você vai ter ali muita coisa rodando ao mesmo tempo no seu celular. E o que é que isso vai ocorrer? Sua memória RAM, que é a memória de processamento rápido, vai encher muito. E quando ela começa a encher, seu celular começa a travar e alguns celulares chegam a reiniciar sozinho. Eles travam e reiniciam sozinho porque a memória RAM ficou cheia. Então, mesmo que sua memória interna esteja sobrando um monte de espaço, se a memória RAM encher, o seu computador vai travar. Por isso que a memória RAM é mais importante do que a memória interna no celular. Tá? Óbvio que eu não estou dizendo para você comprar um celular com pouquíssima memória interna, porque também vai ser ruim. Mas dê prioridade a ter mais memória RAM. Vou fazer um exemplo aqui para a gente fixar isso. A memória interna é como se fosse um armazém. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que minha memória interna seja um almoxarifado. Então, tudo que eu for guardar, eu tenho que pegar e botar naquele almoxarifado. Pegar e botar naquele almoxarifado. Ali é minha memória interna. A memória RAM é como se fosse um estante que está do meu lado. Se eu precisar de algo, ela já está aqui do lado. Então, eu tenho como pegar e já conseguir usar. Se toda vez que eu precisar usar algo, eu ter que ir no almoxarifado, pegar e voltar para a minha sala para usar, olha a demora que eu vou ter. Talvez eu nem consiga sincronizar minhas atividades dessa maneira. Agora, se eu já tenho na estante que está do meu lado, na minha mesinha aqui de trabalho, eu só meto a mão ali, puxo e uso. Guardo de novo, pego outra coisa. Então, a memória RAM, ela é uma estantezinha que fica do lado ali, enquanto a memória interna é o almoxarifado de uma possível empresa. Tá? Bem, uma peça de extrema importância é o processador. Né? O processador, e aí eu vou ser redundante agora, ele vai processar as solicitações do usuário. Tá? O processador é o principal item quando você vai falar da velocidade do seu aparelho. Lembre que não é só ele. É um conjunto entre processador, memória RAM e memória interna que vai potencializar ao máximo. Mas o principal é o processador. Porque o processador é o cérebro da máquina, do computador. Acabei de fazer uma analogia aqui que a memória interna seria meu almoxarifado e a memória RAM seria um estante que está do meu lado. Né? O processador, assim, de uma maneira bem bruta, assim, ele seria a minha capacidade de braços. Vamos pensar dessa maneira. Então, assim, se eu tenho um processador que, teoricamente, só tem 2 braços, ele só consegue, né, você vai fazendo as solicitações, ele vai pegando aqui da memória RAM e usando, memória RAM, usando tal. O processador, ele sempre vai acessar diretamente, primeiro, a memória RAM, tá? Como prioridade a memória RAM. Ou seja, se algo não tiver na memória RAM, ele vai demorar muito mais para executar, tá? Por isso que o computador, naturalmente, tudo que você está usando naquela hora, ele joga na memória.
Como é que eu sei no celular o que é que está rodando de maneira direta na minha memória RAM, que está ocupando espaço direto? É quando a gente clica naqueles quadradinhos que aparece um monte de janelinha, tudo que está aberto, tá? Quando a gente aperta aqui, ó, deixa eu... Não sei se vai aparecer aqui, né? Mas aí quando a gente aperta aqui, que eu não estou conseguindo apertar, aí aparece a janelinha de tudo que está aberto. Tudo isso aqui está ocupando sua memória. Por isso que é recomendável, assim que você terminar o uso de um aplicativo, você clica no xizinho para limpar ele, para ele sair da sua memória RAM ali e dar espaço para você usar outras coisas, para você não encher sua memória RAM e seu celular ficar lento, tá? O pessoal mais velho tem uma mania de ficar abrindo várias abas no Google Chrome e fica lá, tipo, 12, 15, 20 janelas abertas. Tudo aquilo ocupa uma memória RAM muito alta também. Tem dois aplicativos que ocupam muita memória RAM e muita energia no seu celular, que é o Facebook e o Instagram, tá? Ocupa muito. Porque mesmo que ele não esteja com a janelinha aberta, ele fica em segundo plano. Ou seja, ele não está ali aberto, mas ele está funcionando um monte de coisas que ele fica operacionando quando o seu celular está ligado, tá? Então, um jeito de você ficar liberando tanto memória interna quanto sua memória RAM é sempre limpando o cache, limpando os dados daquele aplicativo. Beleza? Mas voltando para o computador, então meu processador é a minha capacidade de multitarefas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quanto melhor o processador, mais rápido ele faz aquilo e mais braços ele vai ter para ficar operacionando todas as solicitações que o usuário tem. Né? No celular, o processador vai influenciar muito na capacidade gráfica e na velocidade de um jogo. Tá? Muito, muito. Tanto é que quando você está jogando, o seu celular esquenta de maneira absurda. Principalmente porque o processador está ali trabalhando em alta. Está tendo que responder um monte de solicitação ao mesmo tempo. Então, ele esquenta muito. Tá? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu não lembrei uma pergunta assim, não. Mas, tipo assim, eu tô pensando em comprar um celular, ou é um Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ele tem 6 GB de RAM, mas o problema é que o processador dele é um MediaTek. O MediaTek é considerado um dos piores processadores do mundo, se não me engano. Então, significa que mesmo eu tendo muita memória RAM, o meu processador vai fazer ele esquentar quando eu estiver jogando. Aí tá. Isso é interessante. O MediaTek não chega a ser o pior do mundo, não, tá? Tem uns piores aí, tá? Mas tá longe de ser o Snapdragon, né? Tá longe de ser o Snapdragon e um Cortex. Mas assim, ó, esse celular é muito bom para quem vai usar só rede social, só vai usar para esses usos comuns. O custo-benefício dele é muito bom para essa galera. Se você está pensando em jogar, esquece. Tá? O processador não é bom. Ele sim vai esquentar bastante. Ele não vai responder muito bem a jogos com gráficos melhores. Por exemplo, se for para jogar Free Fire, roda. Tá? Roda e roda até bem. Mas se for para jogar um COD, já não vai rodar direito. Se eu não me engano, é o PES ou FIFA, que também é bem pesadinho a parte gráfica, também vai ficar travado. O Asphalt 9, né, que é o de corrida. Então, assim, tem outros jogos que lançaram por agora, porque eu não jogo muito, eu sou gamer de computador, tá? Eu não curto usar celular nem para escrever. Mas eu não recomendo se você quer jogar, não, tá? Não recomendo mesmo, o processador é bem fraco. Memória RAM alta é muito bom para multitarefas, tá? Multitarefa. Para jogo é bom também? Mas o jogo você tem que levar em consideração o processador também. Tá? É melhor você... Eu não sei quais são os valores dos equipamentos, mas é melhor você ir atrás, se for para você quer pegar um Mi, você pega o Mi 9 ou o Mi... Se eu não me engano é M20. Acho que é M20, que tem um desempenho legal também. Bem, outra peça importante é a motherboard, a placa-mãe. Tá? Alguém sabe me dizer para que serve a placa-mãe? É onde encaixa todas as coisas. É onde fica guardado todos os componentes de arquivos, computador.
De arquivos, não. Acho que o Wendel, foi o Wendel que falou aí, eu acho que foi. O Wendel especificou Foi. bem preciso. Aqui fica, Isso. a gente bota lá processador, memória RAM, HD, esse Sim. negócio. Ela é responsável por fazer a integração de todos esses equipamentos, de todos os componentes, como a Beatriz falou. Então, você vai ter ali memória RAM, processador, ponte de ligação, você vai ter a GPU, algumas pessoas vão chamar também de APU, você vai ter as suas placas controladoras, ou seja, você pode ter uma placa de vídeo ali, e é ela que vai fazer todas essas peças dialogarem, conversarem, tá? É importante falar sobre placa-mãe, mas eu vou deixar para vocês discutirem isso mais a fundo quando vocês pegarem o módulo de manutenção, tá? Porque vai muita informação, assim, não é complicado, mas é muita informação que é levada em consideração, tá? Para quem usa PC, a placa-mãe é importante, tá? É importante porque vai depender do socket dela, se você vai conseguir ou não colocar um processador específico. Vai ser importante porque a quantidade de slots de memória RAM vai influenciar, e como você encaixa as memórias RAM na placa-mãe vai influenciar o desempenho do seu computador. Tem muita coisa aí que vai influenciar. Mas o que a gente precisa pensar é que se o processador é o cérebro, a placa-mãe é o coração da máquina. Porque é de lá que vai sair toda a energia, ela vai distribuir energia e conectar informações entre a parte de hardware, entre as peças do computador. Tá? Toda vez que eu falar hardware, entendam como os componentes que constrói aquele computador, que fazem parte daquele computador. As peças, de fato, ou como vocês usaram o termo aí, os componentes que integram o computador, seja ele qual computador for, tá? Seja um smartphone, seja um desktop, seja um notebook, seja ele qual for. Mas, bem, deixa eu só ver meu horário aqui para mim não passar do horário. Beleza. Uma outra categoria são os computadores de grande porte, tá? O mais conhecido é o mainframe, que é esse bichão mesmo aí imenso, tá? Geralmente ele é usado para servidor de dados. Por quê? Porque ele tem alto índice de processamento e de armazenagem. Ou seja, ele vai ter uma capacidade de transmitir dados muito alta. Então, quando a gente fala assim, seus dados estão em nuvens, na verdade, o nuvem é um termo genérico, ele está em um dos servidores de alguma empresa ao redor do mundo, só que como são em mainframes, computadores como as da NASA, por exemplo, que tem supercomputadores, eles processam tudo muito rápido, é uma velocidade absurda, principalmente hoje com a tecnologia de transmissão de dados, que é a fibra, né, que transmite através de luz dados. Também vocês vão ver melhor sobre isso lá em manutenção. A gente está vendo aqui o básico, belezinha? Bem, como é que a arquitetura básica que um computador funciona? Você tem a entrada de informações, tem um processamento dessas informações e depois tem a saída, que é a resposta que é dada para o usuário, tá? Bem, basicamente, para isso ocorrer, a gente precisa de hardware, que as peças, né, a parte física do computador é algo que eu consigo pegar, palpável, tá? Eu consigo encaixar, desencaixar, trocar. E eu tenho a parte de software, que são os programas e o sistema operacional, a parte lógica do computador, tá? Isso não é palpável, porque isso é virtual, tá? Através da linguagem binária, né, a gente consegue fazer programas, fazer vídeos, fazer música, tudo isso através de dados, né? A parte lógica do aparelho. Então, se eu tenho hardware e eu tenho software, eu consigo ter um computador funcionando perfeitamente, tá? Bem, são exemplos de hardware: estabilizadores, caixa de som, HD, pendrive, impressora, modem, mouse, placa de som. Note, quando ele fala em hardware, é tanto equipamentos da parte interna quanto alguns equipamentos da parte externa, tá? A gente vai ter, na parte de
de equipamentos do ambiente externo, que vai estar fora da CPU ou fora do gabinete, a gente vai ter os periféricos de entrada. A gente geralmente vai usar esse termo, tá? Periférico. Por que periférico? Porque ele está do lado de fora, ele está na periferia do aparelho, ele não está na parte interna, tá? Então, nesse momento, a gente vai falar sobre periférico, sobre o que está do lado externo. Os periféricos de entrada são os equipamentos que são responsáveis por captar a informação do ambiente real e jogar ele para dentro do ambiente virtual, tá? Eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o mouse é um periférico de entrada. Por quê? Porque quando eu faço o movimento do mouse aqui do lado de fora do PC, né? Eu estou mexendo com minha mão, ele reproduz essa informação, esse movimento na parte interna, tá? Então, está entrando a informação para dentro do PC. Mas o teclado é a mesma coisa. Se eu aperto um botão aqui, essa informação vai para dentro de minha máquina e aparece uma resposta, aparecendo ali a letra que eu apertei ou algum comando. A webcam também é de entrada porque ela está captando a minha imagem e está lançando para dentro do PC e transmitindo para vocês. E o leitor de código de barras também, né? Eu coloco o leitor ali dentro de um código, apontando para um código, ele vai ler o código e mandar para dentro do PC a informação. A gente vai ter o de saída. O de saída faz o quê? O inverso. Ele vai pegar a informação que está na interna, está no ambiente virtual, e externalizar ela, para mandar para o ambiente real. Alguns equipamentos. O monitor. O monitor, ele capta, né, dados e vai transmitir isso através de luz, né, na tela. Impressora, né, a gente consegue imprimir um documento que está no ambiente virtual, sei lá, um boleto. E aí manda imprimir, ele vai externalizar através do papel, tá? E caixa de som, né? Eu tenho um MP3, MP3 é dados. Eu não consigo pegar o MP3, a música. Mas quando eu ativo esses dados lá, vai sair através de frequência sonora aqueles dados, né? Então vai ser externalizado através de música, tá? E a gente também vai ter o de entrada e saída, que são os híbridos, né? Que eles vão fazer os dois. Por exemplo, um monitor que é touchscreen, ele vai ser tanto de saída, porque ele vai estar transmitindo através de luz imagens, quanto de entrada, porque ele é sensível ao toque. Então, quando eu apertar, é uma informação que está do lado de fora que vai ser enviada para dentro do computador. A gente tem aqui um modem também, ele tanto capta os dados quanto transmite através do Wi-Fi. Uma placa de rede, uma placa de som, também é de entrada e saída, porque eu consigo fazer ambos, né? Na placa de som, eu consigo colocar um microfone e aí ele vai ter entrada de som através do microfone e vai ter saída porque ele vai ter uma caixa de som que vai sair tudo isso através da minha placa de som. Tranquilo? Bem, alguns cuidados que a gente tem que tomar antes de eu liberar vocês, eu fazer a chamada e mandar a atividade de vocês de hoje, beleza? Primeira coisa, desliga o computador utilizando o sistema operacional, ou seja, clicando sempre no botão de desligar no software. Professor, é certo eu ficar metendo o dedo no power do meu PC para desligar? Não, não é certo. Tá? Primeiro que a maioria dos PCs, eles não desligam de fato quando você só aperta no power. Eles entram e eles hibernam. Ou seja, está gastando energia, seu computador ainda está operando, mas com baixa frequência. Não recomendo que faça isso, tá? Principalmente porque você não vai limpar a memória RAM do PC e cedo ou tarde ele vai ficar muito lento por conta disso, tá? Segunda coisa, não deixe o gabinete no chão, porque ali ficará suscetível a poeira e umidade. Umidade, principalmente para quem mora perto da praia, é certo destruir seu computador. A fonte de alimentação é a primeira a ir para o saco, tá? Então, evite deixar o notebook no chão. Ah, professor, mas não tem outro lugar. Bota uma caixinha, então. Preenche uma caixa de papelão baixinha. Ou se não, bota um... É porque hoje em dia ninguém tem isso. Mas antes a gente botava a lista telefônica, que ela é bem grossinha assim, e a gente botava em cima. Dá um jeito, mas evita deixar no chão direto, tá? Evite colocar peso sobre o gabinete e em volta dele para permitir ventilação.
Por quê? Porque como os equipamentos, energia, né? Energia, ele se dissipa em calor. Isso é lei de termodinâmica. O que acontece é que se você fica colocando um monte de coisa perto, seu gabinete perto da parede, ou livros em cima do gabinete, diminui a capacidade dele de dissipar calor. Ou seja, a temperatura esquenta ali o gabinete e ele continua quente, porque ele não tem uma ventilação por conta disso. Então, sempre deixe o gabinete a cerca de pelo menos 40 centímetros da parede, não encoste na parede, até por conta de umidade também. E também não fica colocando coisas sobre o gabinete, não é recomendável. Nunca coma ou beba enquanto trabalha no computador, principalmente se for um notebook. Os restos podem danificar o equipamento, teclado, assim, se você pegar seu teclado e começar a bater ele assim, de cabeça para baixo, você vai ver que vai cair muito sujeira. Tá? E para quem tem um teclado carinho, isso é um problema. Tá? Um problema muito grande. Não deixe próximo a janelas para não correr o risco de exposição a sol e chuva. Água nunca, né? Não precisa eu falar isso. Mas sol também pode danificar a sua parede, principalmente quando for esquentando. Tranquilo? Fazer a chamada dos senhores e vou mandar o link do Google Sala de Aula que vocês vão precisar entrar para fazer a atividade que está lá, tá? É uma avaliaçãozinha sobre o assunto de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando. Oi? Tipo assim, eu faço aula online e eu já tô usando o Classroom, não tem problema. Vai ter algum problema eu colocar o senhor assim mesmo? Não tem problema não, você pode entrar em várias turmas ao mesmo tempo. Não tem problema não. Fazer a chamada aqui não está em ordem alfabética, tá, galera? Maiara Machado. Maiara caiu, foi? Marcela. Marcela. Marcela tá aí? Fernanda. Fernanda. Não. Érica. Presente. Valeu. Beatriz de Jesus. Presente. Valeu. David Santana. O Wendel. Eu aqui. Valeu. Alana. Joyce. Oi, presente. Valeu. Jean. Gabriele. Gabriele tá aí, não? A Gabriele foi que tá com a internet ruim. Rodrigo. Jonatas. Oi, professor. Tem alguém que eu não chamei? Eu. João Felipe? João, fala seu nome completo aí. Silva Machado. Silva Machado? Quem mais eu não chamei? Acho que eu chamei todo mundo agora, não foi? Bem, galera, eu vou mandar para vocês o código do Google Sala de Aula, vocês vão entrar lá, vou mandar no grupo agora, tá? E lá tem uma avaliação que é sobre a aula de hoje, vocês precisam fazer, tá? De preferência logo agora, tá? Mas se precisar sair ou quiser rever a aula antes, não tem problema, vocês têm um limite até a dia de hoje para fazer, beleza? Obrigadão pela paciência. A próxima aula a gente conversa mais, que aí vocês já estão mais à vontade, já se conhecem, já dá para a gente discutir melhor. Beleza? Beijo no coração em vocês. Até quarta que vem. Valeu. Até. Valeu. Tchau.